prático de função afim, que é um táxi, né? Então, no táxi você tem o que a gente chama de bandeirada, que é o início, né, da corrida, vamos dizer assim, que nem uma bandeirada na Fórmula 1, que custa 4,10. Então você, tipo, paga, aqui nesse caso, paga 4,10 só para entrar no táxi, vamos dizer assim. E Uhum. depois você paga mais 2,50 a cada quilômetro andado. Então, se a gente quiser criar uma equação que descreve o preço, nós podemos criar facilmente aqui, com P igual a 4,10 mais 2,50x. 4,10 é o valor fixo da corrida, mais 2,50 vezes x, porque a cada quilômetro que você anda, você vai somar 2,50 no seu preço final, certo? Uhum. Aham, muito bem. Então, por exemplo, se você correr 2 quilômetros, vai ficar 2,50 vezes 2, que é 5, mais 4,10, 9,10. Muito bem. É, esse tipo de coisa tu lembra de ter visto aí no teu curso, algo assim? Eu acho que eu tive isso no 8º ano, lá quando eu morava na Europa, mas eu não Ah, lembro muito bem. sim. Bem, eu não sei, né? Porque às vezes no high school a gente não faz matemática, né? Dependendo do lugar que você estuda. Eu não tive. Eu tive só até o 9º ano, mais ou menos. Entendi. De fato, isso aí a gente vê um pouco lá no 8º, 9º ano da escola, mas a gente vê pra valer no ensino médio, né? No high Uhum. school, quando a gente pega para estudar. Muito bem. Agora, o negócio é o seguinte. ah, vamos para um próximo exemplo, né? Acho que você entendeu bem esse aqui, né? Sim, sim. Tá bom. Então, o próximo aqui, como você pode ler, essa situação 2, ela nada mais é que uma caixa d'água que estava cheia, e então ela começou a vazar. Foi visto aqui que era 6 litros por hora o vazamento. Então, o que que acontece? Vamos criar uma equação para saber qual é o volume de água dentro da caixa, certo? Apesar do vazamento. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1.000, que é o valor que tinha inicialmente na caixa, menos 6T, ok? O que que é o T? O T é o tempo, porque como são 6 litros por hora, a cada hora que passa você está perdendo 6 litros, certo? Uhum. Então, se Tá. você colocar que T igual a 1 hora, vai ficar 1.000 menos 6. Ou seja, vão sobrar na caixa 994 litros de água, beleza? Uhum. É isso aí. Então, muito bem. Bem, é isso aí. Então, você pegou mais ou menos a ideia da função afim. Quero que você repare que em todos esses casos, nós tínhamos um número mais um outro que multiplicava a variável, né? Não Sim. precisava ser assim. Poderia ter mais variáveis, ou poderia estar ao quadrado, ao cubo, poderia estar dentro de uma raiz, no expoente, num seno, poderia estar acontecendo um monte de coisa aqui. Mas é simplesmente um número mais um outro que multiplica uma variável normal. Uhum. Então, quando nós temos uma situação exatamente como essa, nós temos uma função afim, que é essa função que eu te falei, que é a que mais aparece. Então, você pode copiar essa fórmula aqui, por favor. A gente vai usar bastante ela hoje, tá? Tá bom. Então, terminando de copiá-la, me fala sem pressa. Deixa eu só anotar aqui nas. Ok. Deixa eu só pegar a caneta do iPad. Beleza, sem pressa. Tá, pode continuar. Certo. Então, como eu estava dizendo aqui, nós temos isso, né? F de x igual a x mais b, ou seja, um número que multiplica uma variável, mais um outro que soma esta mesma variável. Então, no caso do táxi aqui, o que somava era a bandeirada. E aqui, aquele valor associado, de fato, à mudança, né? Então, Uhum. o A está sempre associado à mudança na variável. E o B, aquele valor fixo. Então, é sempre uma interpretação para observar quem é o fixo e quem é o que está associado com a variação, beleza? Uhum. Então, como a minha aula ela é sempre muito participativa, senão eu fico só falando aqui, vocês não fazem nada, vocês acham que estão entendendo e não entenderam nada, eu também não sei se vocês entenderam ou não, eu sempre peço para vocês fazerem algumas coisas. Então, aqui começa o exercício 1. Eu quero que você leia
e tente fazer só a primeira questão, só a A, tá bom? Tá. Então faça aí. Quando você tiver, não precisa nem me falar, só me manda uma foto para eu verificar se tá certo, tá? Um print screen, você que sabe que fica mais fácil aí pra ti. Durante essas resoluções que eu peço para vocês, eu de modo geral não gosto muito que vocês me perguntem assim: "Ah, é isso, professor, é aquilo?" E quando chegar na prova eu não vou estar lá para dizer se vocês estão no caminho certo, entendeu? Então é Uhum. importante que vocês tentem sozinhos. Se errar, errou, não tem problema, depois eu ajudo. Tá bom. Eu não sei se tá certo, mas vamos lá. Ok. 200 mais 90x, exatamente. O 200 é o valor fixo, só de entrar na festa ele cobra isso. E Uhum. o 90 é o valor associado à variação, né? A cada hora que passa, ele ganha mais 90. Passou uma hora, mais 90. Passou mais uma hora, mais 90. E assim vai. Uhum. Bem, E muito bem. o Y tá certo ali? Sim, o Y fica daquele lado, perfeito. O Y está dando de fato o quanto ele vai receber, né? Por Uhum. exemplo, vamos supor aí que ele trabalhe por, como na pergunta C, ele trabalhe por 2 horas. O que você tem que fazer? Pegar esse valor 2 e colocar no lugar do X, certo? Porque, Sim. como o enunciado diz, X a quantidade de horas trabalhadas. Então você vai colocar lá no X e vai me dizer qual que é a resposta, tá bom? Uhum. Tá. Hum. Mas aqui não diz a quantidade de horas que ele trabalhou. Na questão C diz, quantos reais o Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa Ah, por tá. 2 horas? Então, você sabe que ele trabalhou por 2 horas. Agora, use a equação que você encontrou para descobrir quantos reais ele recebeu, ok? Eu te mandei aí no WhatsApp. Mandou? Vamos ver. Exato, você multiplicou o 90 por 2, dá 180, soma com 200. Já era, bro. Hum. Agora você tem que fazer a D, tá? Veja que a D, ele está dando outra informação e pedindo outra coisa também, certo? Uhum. Não quero falar muito sobre, mas eu quero que você tente e quando chegar na resposta me diga, tá?
Ai, não sei chegar lá. Então você não sabe isolar variáveis. Não. Quando y estava isolado, você fez a conta. Agora que você precisa encontrar o valor do x que não está isolado, você não consegue fazer. Então, antes de a gente ver qualquer coisa dessas aí, você precisa aprender a fazer isso, tá? Porque é como querer escrever um texto sem saber juntar sílabas, entendeu? Uhum. Não adianta a gente ver isso aqui ainda, tá? É que Apesar eu de eu não ver que sei você a está conta conseguindo que tem que fazer. interpretar. Sim, é que eu não Mas sei tá, a não tem conta que tem problema. que fazer. Sim, sim, vou te explicar isso agora. Deixa eu te explicar. Então vamos aprender a isolar variáveis. Então vamos entender o básico primeiro, né? Quando a gente tem uma equação, como essa que eu estou desenhando aqui, só existe um valor de x que faz essa sentença ser verdadeira, né? O que eu tenho que colocar aqui para que a soma com o número 2 dê o 3? Claro que é o número 1, Uhum. ok? Então, 1 mais 2 é 3. Só que existe, nem sempre, né? Vai ser tão fácil, vão ser números tão fáceis assim. Nem sempre vão ser números tão fáceis. Então, o que a gente faz? A gente usa alguma técnica, por exemplo, a técnica de passar os valores para o outro lado. Como é que funciona isso? Quero deixar o x sozinho para descobrir o valor dele. Tenho que tirar o 2 daqui. O 2 está somando. Ele vai para o outro lado fazendo a outra operação. Se Fica ele está menos, né? somando, então ele vai subtraindo, certo? Sim. Isso. Então, beleza. Pegou a ideia, né? Sim. Então, agora você pode tentar fazer uma conta que eu vou colocar aqui. Vou usar os números mais feios. Que você é a aluna, não eu. Então vai ficar aqui menos 109, ok? Uhum. Então, faça essa conta e me descubra qual é o valor de x, tá bom? Seguindo a mesma lógica que eu te ensinei. Não tem problema se errar. Fica menos 72. Menos 72? Isso aí. Ah, maravilha. Então você pegou a ideia. Uhum. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para uma outra situação. Então, suponha que eu tenho uma situação um pouquinho diferente. Que eu tenho aqui, por exemplo, 3x mais 10 igual a x menos 20. De novo, eu preciso deixar o x sozinho, senão eu não vou conseguir encontrar a resposta. Uhum. Então, eu olho para minha conta e percebo quem tem x e quem não tem. Quem tem x vai ficar do lado esquerdo. Então, 3x já está do lado esquerdo e não muda de lugar. Mas o x vai para o outro lado. Como ele muda de lado, ele muda de sinal. Na verdade, ele muda de operação. Ele estava somando, veio para o outro lado subtraindo. E o 10 também vai para o outro lado subtraindo, certo? Menos 20 continua ali porque ele já estava ali. Uhum. Ah, agora, 3x menos x é 2x. Menos 20 menos 10. Bem, antes de eu ir fazendo as coisas, né? Você sabe que aqui tem o número 1 escondido, certo? Sim. Sim. Então, 3x salada menos 1x salada dá 2x salada. Menos 20 menos 10 está somando duas dívidas, menos 30. X passa para o outro lado, dividindo. Ele estava multiplicando, eu preciso deixar o x sozinho. Estava sendo multiplicado por 2, então ele vai para o outro lado dividindo o menos 30. Então vai ficar menos 15. Beleza? Pera, Alguma dúvida? eu não entendi a parte do virar uma fração ali. Vira o quê? Que tá dividindo, não entendi.
Quem está fazendo uma operação de um lado tem que ir para o outro lado fazendo a operação oposta. Então, se o 2 estava multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Ah, tá. Sempre operação oposta. Quando a gente tirou o menos 20 daqui, ele estava subtraindo, ou melhor, falei besteira. Quando a gente tirou o 10 daqui, ele estava somando, veio para cá subtraindo, certo? Uhum, Sempre tem que trocar de operação. Como o 2 está multiplicando, eu quero passar para o outro lado, ele vai para o outro lado dividindo, fazendo a operação contrária. Beleza? uhum, Tá bom. Então agora eu vou fazer uma conta aqui que pode ser que dê fração a resposta, não tem problema nenhum, tá? tá. Então quando chegar, manda a fatinha. Tá bom. Vamos ver o que você me enviou. Deixa eu abrir aqui. Você trocou de lado, trocou de sinal, passou, dividiu, já era. Muito bom, parabéns. Então você sabe isolar, né? Parece que você sabe isolar as letrinhas. Muito bem. Vou fazer um problema muito curioso aqui. Digamos que a gente tenha, sei lá, y igual, ou melhor, 500 igual a 70x mais 300. Olha só que problema interessante. Eu quero deixar o x sozinho. Eu isolo as coisas deixando elas sozinhas. Então eu preciso deixar o x sozinho. Então eu começo passando 300 para o outro lado, certo? Uhum, Então vai ficar 500 menos 300, igual a 70x. Escrever assim ou escrever assado não muda nada. uhum, É a mesma coisa que olhar a conta no espelho. Não vai mudar absolutamente nada. Tá bom? tá. Então, bem, isso aqui dá 200. E agora é só passar o 70 que estava multiplicando para o outro lado dividindo, certo? Uhum, 20 dividido por 70 é aproximadamente 2,85, alguma coisa assim. Tá bom? Bem, uhum, agora que eu fiz essa conta extremamente parecida, que eu acho que você conseguiria fazer tranquilamente, você pode então tentar refazer o problema que você não conseguiu antes, tá bom? A D do livro, beleza? uhum, tá. Tá bom. Vai lá, quando terminar, manda foto.
Mandei. Já? Uhum. Muito bem. Ah, agora você conseguiu. Muito bem, Tá certo? parabéns. 3,5. Certinho. Então tá bom. Vejo que você agora já consegue resolver um problema quando a equação está explícita, né? Ele meio que citou explicitamente o problema lá e pronto. Uhum. Agora, muito bem. Eu vou pegar uma outra aqui. O que que acontece? O que acontece nesse probleminha aqui? Vamos ver. Esse problema, ele não dá para resolver do jeito que a gente estava resolvendo, tá? Porque como você pode ler, ele não está, ele não está, vamos dizer assim, com o mesmo tipo de informação que o outro problema, beleza? Uhum. Veja, em uma fábrica, o custo de fabricação 500 unidades de camisetas é 2.700. Então, ele falou um custo para uma determinada quantidade de produtos feitos. Enquanto o custo para produzir 1.000 unidades é de 3.800. Muito Uhum. bem, sabendo que o custo das camisetas, ou seja, ele deu duas situações diferentes, né? Uma pessoa desatenta pensaria, se para 500 unidades deu 2.700, então para 1.000 vai dar o dobro, né? Porque 1.000 é o dobro de 500, então o custo também tem que ser o dobro. Não, né? Uhum. Se você abre uma loja para fazer uma camisa só, vai ser muito caro, né? Então, de fato, não é assim que funciona. Claro que, imagine, quanto mais camisas você faz, mais você vai pagar, porque tem o custo de cada camisa, né? Do material da camisa e tal. Mas sempre existe um custo fixo, por exemplo, aluguel, né? Uhum. Então, tá bom. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Valores de B e de Q. Ele quer que a gente encontre a equação, em outras palavras. Lá no enunciado da outra, do DJ, ele citava já quem era o número que multiplicava o x e o número que somava o x. Mas aqui não. Aqui ele quer que a gente encontre esses valores mediante as informações que ele deu, ok? Para Uhum. resolver isso aqui, também é um negócio bem ensino fundamental ainda, tá? Portanto, é o tipo de coisa que o americano aí não vai querer que você, o indiano, sei lá, tem muito indiano que dá aula aí, né? Não vai Uhum. querer que você pergunte para ele, sabe? E leve em conta que você já sabe isso. Uhum. Então, eu vou fazer aqui para você, depois eu vou te pedir para fazer uma parecida. Então, a gente quer encontrar primeiro os valores de B de que essas constantes aqui, né? Sendo que ele nos deu essas informações: 500 unidades de camisa 2.700, 1.000 unidades 3.800, right? Uhum. Então, vamos escrever isso à luz da equação que ele disse que rege esse sistema, que é uma função afim, aquela mesma que eu pedi para você escrever. Só usou letrinhas diferentes. Então, vamos lá. O custo é 2.700. Então, da primeira situação ali. Então, 2.700 igual a 500. Quem é 500? É o X, né? Ó, X é a quantidade produzida. Então, X é 500, certo? Uhum. 500 Q mais B, certo? No Sim. lugar do X eu coloquei 500. Entendi? Uhum. Agora, na outra situação, vou até copiar, que boa parte é igual. Vai mudar só alguns valores, né? Vai mudar só que aqui é 3.800 e aqui é 1.000, ok? Uhum. Porque foi 3.800 de custo para 1.000 camisas feitas. E agora, como é que a gente resolve? Eu não posso simplesmente isolar a letra aqui para encontrar o valor, porque tem duas, né? Então eu não consigo achar o valor com uma equação sozinha. Então nós temos essa regra na matemática. Quando a gente tem n incógnitas, nós precisamos de n equações. Então, como eu tenho duas incógnitas, o Q e o B, eu preciso de duas equações. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora,
É só subtrair. Por que que eu vou subtrair? Porque é uma das formas de resolver um sistema de equações. De alguma forma, eu preciso juntar esses valores, né? E eu vou juntar desse jeito. Eu vou juntar fazendo essa operação aqui, de subtração. Por quê? Porque quando eu faço isso, o B. Opa, ó a besteira que eu fiz aqui. O B anula, né? Porque B menos B é zero, certo? Então, Uhum. 3.800 menos 2.700, 1.100. 1.000 menos 500, 500. B menos B, zero. Beleza? Eu nem sei que é o valor do B, mas eu sei que B menos B tem que ser zero. Uhum. Agora, eu preciso encontrar o valor do Q. E o que que eu faço? Deixo ele sozinho. Mas antes de fazer isso, eu posso simplesmente cortar esses zeros aqui, ó. Vai ficar uma conta mais bonitinha. 5Q igual a 11. Posso cortar zeros dos dois lados quando eu tenho a mesma quantidade de zeros, tá? Uhum. Show de bola. Então, eu vou passar esse 5 dividindo. E agora é só saber fazer essa conta aqui, né? Isso vai dar 2,2. Muito bem. Agora que eu sei isto, eu posso encontrar o valor da outra variável, do b. Eu posso usar qualquer uma dessas equações para isso. Vou usar a primeira porque eu achei melhor. Se eu quisesse, eu usava outra, mas vou usar a primeira. Então aqui vou colocar logo, porque agora nós vamos para outra conta. No lugar do Q, eu vou colocar 2,2. Uhum. E agora é só fazer essa conta. Vai ficar 3.800 igual a. Bem, 1.000 vezes 2,2 é 2.200. Mais, mais B. E agora, de novo, aquela história que eu já te ensinei, passa para o outro lado, vai ficar Uhum. 1.100. Certo? Pronto, então eu encontrei tanto o Q quanto o B. E assim eu tenho a minha equação. O custo vai ser igual a 2,2x mais 1.100. E agora a gente até pode fazer uma interpretação. Existe um custo fixo de 1.100, provavelmente associado com aluguel e coisa do gênero, que ele vai sempre ter que pagar, independente da quantidade de camisas que ele tem feito. 2,2 vai ser o custo por camisa, tá bom? Uhum. Tá bom. Muito bem. Então tá bom. Agora que eu fiz uma questão que eu resolvi uma questão como essa para você, eu vou te enviar esse enunciado e vou pedir para você fazer uma parecida, tá bom? Tá. Então não precisa se preocupar. Resolver sistema de equações não tem segredo nenhum. E vai ser o mesmo esquema aqui, tá? Vai ser Uhum. praticamente só você trocar os valorzinhos. Muito bem. Então, deixa eu só fazer um problema parecido aqui, tá? Tá. Já tá saindo. Muito bem. Feito. Bem, eu coloco ele aqui. Vou te deixar um tempo tranquilamente fazendo, tá? Já te enviei o problema que eu acabei de fazer para você usar como referência, tá bom? Eu vou querer Uhum. que você faça essa questão como se você estivesse fazendo uma prova, e mostrando o máximo de passo a passo que você conseguir. Uma letra Tá. legal e esse tipo de coisa, tá bom? Tá bom. Eu preciso ir no banheiro agora rapidinho. Depois Uhum. você me manda uma foto para ver como é que tá, beleza? Tá bom.
Muito bem, senhorita. Conseguiu fazer algo? Eu tô fazendo ainda. Eu tava Sim. mutada, eu não tinha visto. Sem pressa, sem pressa. Hum, acho que tá errado. Oi, o que que você falou? Eu acho que tá errado. Mas eu vou te mandar. Bem, calma aí. Antes de você enviar. Se Uhum, você acha que uma coisa está errada, você tem que pelo menos dar uma lida, verificar o que que você acha que errou, ok? sim. Então, primeiro faça isso, tente verificar. Se você achar alguma coisa, tente alterar essa coisa para que você consiga sozinho, beleza? Tá. Então, faça isso. Se você não conseguir ver o seu erro, não tem problema, daí pode me enviar. Uhum. Ah, Eu te mandei. vamos ver. Você, você subtraiu, beleza. Daí depois você cortou os zeros. Daí você fez 13 dividido por 6 e achou o Q, tá bom. Você pode dizer que o Q é 2,1, beleza? Não tem problema Uhum, nenhum ter dado uma dízima, uma fração, tá? uhum, tá. Agora que você achou o valor do Q, você precisa encontrar o valor do B. Olhe lá o que eu fiz para encontrar o valor do B e faço o mesmo, tá? Que foi basicamente pegar o valor do Q e jogar em uma das equações. Uhum.
Vamos ver, senhorita. Aí, ó, top. Achou o valor. Já Uhum. sabe fazer um sistema de equações. Olha só que legal. Sim. Já sabe, você já sabe praticamente tudo de reta, né? De função afim, melhor dizendo. Agora, nesses últimos minutinhos da aula, vamos falar de reta. Bem, estou passando aqui e cheguei na reta, né? Então, como ele está explicando, isso aqui é o gráfico de uma reta. Falando nisso, você tem um material? Eles te passaram algum livro, alguma coisa assim aí na tua faculdade? A gente não tem livro, é tudo no computador, mas tem os módulos online. Tem os arquivos, então. Right. Sim. Tá bom. Olha só, né? Aqui nós temos um exemplo de um gráfico, uma função afim. 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Então, é uma reta, né? Como eu falei para você. E essa reta tem algumas características que, obviamente, tem a ver com os números, os coeficientes A e B da equação. Por exemplo, esse menos 1 não está de graça. Aí, nos Estados Unidos, eles chamam isso de y-intercept. Ok? Uhum. O y-intercept, porque é onde a reta intercepta o eixo y, né? Eixo y. Uhum. Tá vendo? Está interceptando justamente no menos 1. E esse aqui é o slope. Tem a ver com inclinação. Então, a reta está inclinada, né? Então ela tem uma slope. Para obter esse número, vocês aí nos Estados Unidos usam uma técnica chamada rise over run. Rise, porque tem a ver com crescimento, e run, ou seja, vertical, né? Crescimento vertical. E o run tem a ver com corrida, né? Ou seja, horizontal. Tu pega os Uhum. dois pontos, né? Por exemplo, vamos pegar esses pontos marcados aqui mesmo. Qual que é o rise? Ou seja, qual que é a distância de altura entre eles? Bem, esse ponto está nessa altura aqui. Então Uhum. vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Sim. Esse é o rise. Agora, é overrun, ou seja, dividido pelo deslocamento horizontal, que é 1, 2, 3. Eu estou contando os palitinhos aqui, certo? Os risquinhos. Sim. A distância vertical e horizontal. Então, o rise foi 6, o run foi 3. Rise over run, 6 dividido por 3, dá 2. Ok? Uhum. Pegou a ideia? Simplesmente assim, sempre assim. Tá. Ó, aqui outra. Quem que é o y-intercept aqui? Zero. Porque não tem nada, né? Então é zero. Então por isso que Uhum. ele justamente intercepta, a reta intercepta no zero aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E quem é o slope? 2. Então tu fizeres o rise over 1 aqui, vai ficar com 1, 2. E aqui 1. 2 dividido por 1 é 2. Pronto, e assim vai. Tá. Muito bem, muito bem. E aqui, para ir um pouco mais além, nós temos algumas retas. E aqui estão os gráficos, ou melhor, aqui estão os gráficos das retas, ok? E aqui estão as equações dessas retas. Como você pode perceber, essas retas elas têm a mesma inclinação, o mesmo slope, né? Então, o que é que elas têm em comum nas suas equações? Justamente o slope. Meio, 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 meio. Elas são retas com a mesma inclinação, são retas paralelas, a gente chama. Uhum. Elas nunca vão se intersecionar. O que muda de uma para outra é o y-intercept, né? Quando o y-intercept é maior, a reta está mais em cima. Simples assim. Certo. Muito bem. Agora, falado isso, vamos falar do zero da função afim, que é simplesmente o valor que eu zero a função. Se eu coloco no... Qual é o valor de x que eu coloco na função para que a resposta dê zero, para que o y dê zero? Esses pontos onde dá zero é muito importante, são muito importantes, até mesmo para uma interpretação prática. Qual que é o valor que eu preciso colocar para zerar o meu lucro, ou o meu custo, sei lá, né? Então a Uhum. interpretação é muito importante. Agora, esse valor ele vai ser sempre o menos b sobre a. Então, independente da reta, se ela é crescente, se ela é decrescente, ela sempre vai cruzar, ou melhor, ela sempre vai ser y igual a zero quando o valor do x for menos o valor do b dividido pelo valor do a, menos o y-intercept dividido pelo slope.
Perceba que ter y igual a zero, que é o que ele está propondo aqui, ó, f de x ou y igual a zero, dá no mesmo, é a mesma coisa que cruzar o eixo x. Olha só. Né? Então, tem uma reta que sai de uma equação como essa, e ela vai cruzar o eixo x, essa reta sempre cruza o eixo x em algum ponto. Vai ser justamente no valor que zera a função. O valor de x que zera a função. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, menos 3, f de x igual a menos 3x mais 5. A gente já sabe que isso aqui vai dar uma reta. Em especial, uma reta decrescente. Por quê? Porque o valor que multiplica o x é negativo. Tá vendo? Uhum. Então, reta decrescente, tipo essa aqui. Existem retas crescentes, né, e retas decrescentes. Essa aqui é uma decrescente porque ela está indo para baixo, né? Qual que é o valor da função quando x é igual a zero? Ou seja, é pegar a tua função e jogar zero nela, no lugar do x. Do x, né? Então, fazendo a conta aqui, deu 5. Ou seja, quando o x é zero, o y é 5. Ok? Ok. E para determinar o zero da função, que é o que ele quer aqui, zero da função. Às vezes a gente chama de raiz, né? E nos Estados Unidos, roots. Uhum. Então, nós estamos procurando a root, ou seja, onde que ela nasce no chão, né? Tipo uma arvorezinha. Uhum. É o valor quando o y for zero. Então, veja que ele está aqui zerando a função, zerando o y, ou f de x, tanto faz. Menos 3x mais 5 igual a zero, aí ele isolou o x, né? Passou o 5 para o outro lado, passou dividindo. Blá, blá. Achamos aqui 5 terços. Então, quando o x é 5 terços, o y é zero. Com isso, nós já temos dois pontos. Quando o x é zero, o y é 5. E quando o x é 5 terços, o y é zero. São duas coisas diferentes. Uma coisa é quando eu zero o x. Outra é quando eu zero o y. Ok? E o primeiro número vai ser sempre o x? Quando você faz essa representação de pontinho, sim. O primeiro é sempre o x, o segundo é sempre o y, exatamente. Se você vê um pontinho assim, pode ter certeza que o primeiro é x e o segundo é y. E daí, ele pede aqui no problema C para fazer o gráfico, né? O gráfico, ele, como é uma reta, né? A gente sabe que uma reta, você tendo dois pontos, você desenha uma reta, né? Então é o que ele fez aí. Desenhou esses dois pontos. Né? Cadê o primeiro ponto? 0, 5. Tá aqui, ó. Quando o x é zero, por que o x é zero justamente no eixo y? Só fazer a contagem regressiva. 3, 2, 1, 0. Sacou? Uhum. Então, ele é aqui. Quando o x é zero, tá no eixo y. E o y é 5. Então, passou aqui. Aqui temos um ponto. Quando o x é 5 terços, onde o x é 5 terços? Entre 1 e o 2. 5 terços é 1, alguma coisinha. 1,7 por aí. Daí, o y é zero. Onde o y é zero? De novo. 3, 2, 1, 0. No eixo x. Pegou a Uhum. ideia? Sim, sim. Maravilha, então tá bom. Show de bola, parece que você tá bem, apesar de não ter aprendido em